Vamos embora! Mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor e vamos atualizar sobre várias notícias que estão acontecendo e que aconteceram sobre o Fluminense. Você se inscreve aqui embaixo, deixa o like, dá aquela moral. O Fluminense vai à Colômbia mais uma vez. Dessa vez para enfrentar o América de Cali. Isso porque nessa terça-feira a equipe do América de Cali venceu o Bahia jogando em sua cidade, em Cali, no estádio Pascoal Guerreiro. A equipe do Fluminense vai enfrentar uma equipe alvirrubra, a equipe alvirrubra pela primeira vez, né? Pega o América de Cali pela primeira vez, nunca jogou na história. E o jogo contra o Bahia foi, de certa maneira, surpreendente, cara. Isso porque se aqui, no nível brasileiro, o Bahia poupou alguns jogadores e empatou por 0-0, lamentando muito, porque foi bem melhor do que a equipe de Cali no jogo praticamente inteiro, não é o mesmo que dá pra dizer lá no Pascoal Guerreiro. O América abriu o placar assim, numa lambançaraça da zaga do Bahia, e aí eu coloco a zaga incluindo o senhor Marcos Felipe, aquele Marcos Felipe. É inacreditável que o malandro possa falhar tanto e ainda ser tão azarado. Porque se você pega o lance, ele falha no primeiro gol. Pode pegar aí pra ver, não posso botar aqui, obviamente. Ele falha porque ele demora a sair e depois que ele sai, a bola é rebatida, ele não volta pro gol. Não sei que lapso mental ali, que diarreia mental que deu no Marcos Felipe. Mas além de tudo, o malandro é azarado, porque se ele demora a sair e o zagueiro faz um corte normal, nada teria acontecido. Mas não, ele demora a sair e o zagueiro ainda, o Ramos Mingo, né? Ainda coloca contra ali. Aí ele parece que fez uma defesaça, mas depois dormiu. Enfim, depois do 1-0 do América de Cali, a situação já ficou mais difícil pro Bahia. O Bahia terminou o jogo sem dar nenhum chute no gol, tá? Uma dificuldade gigante de criação e de finalização. E tomou o gol no último minuto. Aí a vaca já tinha ido totalmente pro brejo. Enfim, um jogo em que o América de Cali foi superior e mostrou o fator casa sem necessidade de altitude, né? Por exemplo. A gente vai jogar contra eles, né? Contra a equipe de Cali na semana, tá? Do dia 13 de agosto. Dia 13 de agosto é na quarta, logo depois do Dia dos Pais, aí, para facilitar a sua anotação. Eu tenho. Isso é o jogo de ida, né? O jogo de ida lá no estádio Pascoal Guerreiro, em Cali. O jogo de volta, aí acontece no mesmo dia, né? Mas na semana seguinte, a semana ali do dia 19 de agosto, né? 19 de agosto é a terça, né? 19, 20 ou 21, acontece o jogo de volta no Maracanã, a gente manda o jogo de volta em casa. Eu tenho um palpite de que esse jogo vai ser na terça, e de volta na terça, mas é só palpite. Por quê? Porque o SBT vai transmitir a partida, né? Ou não. Provavelmente sim. O SBT tem o direito de puxar um jogo e jogar pra terça-feira e falar, esse jogo é meu e ele vai ser na terça-feira à noite. E assim, o Vasco foi eliminado, empatou 1-1 em casa, já tinha tomado 4-0 na ida, tá fora. A gente, nesse momento, o Bahia também caiu, então nesse momento só tem Fluminense, Grêmio e Atlético Mineiro. Sendo que, no jogo de ida do Grêmio, o Grêmio tomou 2-0. Fora de casa do Alianza Lima. Tem como classificar? Tem, mas é mais provável que não passe. O Atlético Mineiro não. O Atlético Mineiro contra o Bucaramanga jogou o jogo de ida fora de casa e jogando lá em Bucaramanga ganhou por 1-0. Então é provável até que passe. Mas bem provável que o SBT escolha para transmitir o Fluminense e não o Atlético. Então o Fluminense sendo escolhido joga na terça, joga de volta na terça. O que mexeria ali um pouco com as datas, né? Porque aí com certeza o jogo contra o Bahia, por exemplo, seria no sábado, né, lá em Salvador, e o jogo contra o Fortaleza aqui no Maracanã também teria que ser no sábado. Mas enfim, isso é muito pra frente, e aí provavelmente o jogo passaria no SBT também, que é bom pra maior parte da torcida. Fato é que eu vou gravar um vídeo de resumão do playoff da Sula, né, ali pra sexta-feira, mas assim, o Bahia era um adversário pior pra gente, sem dúvida nenhuma, mas é mais um adversário brasileiro que tá caindo porque poupou na Sul-Americana. A gente poupou na Sul-Americana e passou com sobras na primeira fase. Primeira parte a gente passou relativamente tranquilo. Relativamente, né? Tranquilo na fase de grupos da Sula. Agora, não vai ter como poupar, não tô dizendo que tem que ser prioridade. Mas assim, neste momento, o Fluminense é o único time brasileiro vivo na Sul-Americana nas oitavas de final.
Atlético Mineiro e Grêmio precisam confirmar suas classificações para chegarem onde o Fluminense está. E o Fluminense precisa dar valor a essa taça. Acho que não tanto valor assim. Acho que é uma taça internacional que a gente não tem. Mas eu, por exemplo, preferiria ganhar a Copa do Brasil, ou preferiria ganhar o Campeonato Brasileiro do que a Sula. Vendo que não tem ritmo pro Brasileirão, é um foco interessante porque a gente se torna favorito. O Fluminense e a América de Cali já sabem também quem será o adversário se eles avançarem. Sai de Lanús ou Central Córdoba, tá? Os dois argentinos. Então, Fluminense vai para Colômbia, se passar já sabe que vai para Argentina ou para Buenos Aires ou para Santiago del Estero, que é até relativamente longe de Buenos Aires, né? Bem, e detalhe, tá, sobre a América de Cali. Gianluca Mi está no América de Cali, tá? Enfim, é isso aí. Vamos falar sobre duas contratações, né? Falar de contratações, mas não são duas contratações, são dois jogadores, na verdade, que não vêm mais, né? Como diz lá o meme. Primeiro sobre Rony. Eu trouxe aqui o vídeo ontem falando sobre a notícia que o Guilherme Frossá deu de que o Rony notificou judicialmente o Atlético Mineiro, entrou com uma ação judicial para meter o pé do Galo por dívidas da equipe atleticana com ele, e seria uma rescisão unilateral. Ele poderia atuar por qualquer outra equipe do Brasil no Campeonato Brasileiro, mesmo já tendo jogado os 7 jogos e tal. Mas na reta final da noite, o próprio Guilherme Frossá atualizou depois, trazendo que, no final das contas, depois da ação judicial do Rony, o Atlético Mineiro botou o rabinho entre as pernas, fez um acordo com o jogador, vai pagar tudo ao longo dessa quarta-feira, e o Rony continua no Atlético Mineiro. O Rony vai retirar a ação judicial porque vai receber o valor que é devido. Fica aí um abalo, né, entre torcida e Rony por lá, mas independente de qualquer coisa, ele não tem possibilidade mais de assinar de graça com algum outro clube ou vir para o Fluminense, por exemplo. Outro jogador que também aparentemente não vem, é uma informação lá do pessoal da Central Fluminense, do Wilson Forte, que deu informação de que Piero Quispe, jogador que eu falei aqui, acho que num vídeo na segunda-feira, se eu não estou enganado, o peruano que está jogando pelo Pumas do México, ele trouxe alguns detalhes, né? Porque na imprensa peruana se dizia que o Fluminense tinha interesse no jogador. A Wilson Forte atualizou que no início do ano o Fluminense buscou algumas informações sobre o Piero Quispe. E agora, nesse mercado agora do meio do ano, ele foi oferecido ao Fluminense. Lembrando que tem aquele caso do Pumas, que eles vão precisar se livrar, entre aspas, do Piero Quispe para poder inscrever 2 jogadores que foram contratados, um nigeriano e o outro é o Rui Patrício, o goleiro português. E aí eles estão sem vaga de estrangeiro para inscrição, e aí por isso teriam que tirar o peruano, né, que é um outro estrangeiro que tem lá, iriam negociá-lo. Ele foi oferecido, segundo o Wilson, que ele foi oferecido, mas o Fluminense não demonstrou interesse no jogador. Eu não vi, obviamente eu não vi 200 jogos do Pumas, etc. Mas os vídeos que eu peguei pra ver, pensando em estilo de jogo, foi acho que o jogador mais perto das especulações de estilo de jogo que eu cheguei a ver do John Arias, assim. Acho que vi um potencial ali. Uma pena, né? Pelo menos não funcionou, 23 anos. Não sei qual seria o valor, mas acho que pelo menos no histórico ali geral, não sei. Enfim, saiu do Universitário, foi pro Pumas. Estão querendo se desfazer também, porque não é um craque absurdo. Mas vai lembrar que o John Arias também, ninguém fez muito esforço para segurar o John Arias por lá, né? Então, uma coisa não quer exatamente dizer que o jogador vai muito mal. No final das contas, também não vou chorar leite derramado por causa de Piero Quispe, né? Tá aí, essas são as notícias. Hoje tem jogo contra o Palmeiras, já teve vídeo de pré-jogo. Vai lá assistir o vídeo de pré-jogo, tá bom hoje. Tá bem interessante ali, bastante detalhes sobre formação do Fluminense. Até porque o Renato provavelmente vai rodar o time de novo, né? A partir das 5 a gente tá ao vivo aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, escreve, até a próxima, valeu.